certo? Bom, gente, no dia 2 nós vamos falar sobre tendências pedagógicas. Inclusive tem alguns vídeos já no canal que apresentam algumas tendências. Hoje, especificamente, nós vamos passar por todas as tendências. Claro que de uma maneira muito objetiva, de uma maneira simples e objetiva. A gente não vai fazer um detalhamento, porque aí não daria tempo, né? Ia ficar muito extenso. Então a intenção aqui é de fato passar por elas para que você entenda como que ela funciona, quais são as características e como que a gente consegue acertar questões com essas informações. Então é algo muito pertinente, tá? Estou acompanhando vocês aqui, ó, pelo celular também, acompanhando essa live. Todo mundo que está aqui no chat, vai comentando aí, tá bom? Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade também para a gente tirar essas dúvidas, ok? Vamos lá então. O que é tendência pedagógica, né? As tendências são modelos de educação de cada época. Então nós temos, né, duas categorias que vão estar divididas aí mais na frente, que o Libânio propôs e vários outros autores, né, que fizeram uma reunião, uma discussão, um debate, para de fato apresentar um cenário, um roteiro de como que estavam as tendências no Brasil. E aí nós temos um outro ponto, que é a prática educativa, que nós executamos, refere-se sempre ao modelo de sociedade vigente. Então a sociedade atual se encontra no estado de criticidade. O que é essa criticidade? É o momento em que a gente reflete sobre as questões políticas, sociais, sobre as questões educacionais, sobre todo o cenário econômico que nós temos em vigência, né? Questão de crise, questão de saúde. A gente reflete tudo isso, porque hoje a perspectiva é da criticidade, né? Nessa tendência popular, nessa tendência atual, ela se volta para isso, mas em outros momentos nós tínhamos uma prática educativa diferente, que era a crítica. Então a prática educativa sempre vai acompanhar um modelo de sociedade vigente. Da mesma forma, isso acontece com o modelo de sociedade ocidental, sociedade oriental. Nós temos outras práticas educativas lá no Oriente, enfim, de país para país. Mas no nosso caso, o mais importante para nós, para o concurso público, é entender o contexto brasileiro, o contexto educacional do Brasil. Então você que vai prestar concurso no interior do estado, ou que vai prestar concurso em outro estado, em outros municípios, você vai conseguir, com esses conteúdos aqui que eu apresento, acertar as questões, porque é um modelo padrão que está presente no Brasil inteiro. Então, é algo bem bacana de se aprofundar, né? E toda a ação do professor segue as referências presentes na sociedade, os seus ideais, os valores, as ideias, os marcos históricos, eles acompanham essa referência. Então, o professor, em uma determinada época, ele trabalhava dentro de uma condição tradicional, conservadora. Em outro momento, ele já trabalhava com a questão da criticidade. Em outro momento, ele trabalhava com essa abordagem profissional, de profissionalizar os alunos. Em um outro momento, nós já temos um professor que se preocupa com o que o aluno vive. Então, nós temos essa ação do professor diferenciada para cada momento da sociedade, tá? Ele vai sempre seguir essas referências. Mais à frente, ó, nós temos essas duas categorias de tendência pedagógica, que nós vamos chamar de tendências pedagógicas liberais e tendências pedagógicas progressistas. Gente, presta atenção. Como é que pode cair na sua prova? Anota isso agora que eu vou falar. Pode aparecer na sua prova sim. Para você relacionar quais são as tendências de cada categoria. Então a resposta está aí presente na tela de vocês. Por exemplo, quais são as tendências que fazem parte da pedagogia liberal? Aí você vai procurar o item que está falando tradicional, renovado e tecnicista. Simples. Quais são as tendências que fazem parte da categoria progressista? Libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Que também pode ser histórico crítico social dos conteúdos, tá? Coloca histórico aí, que também pode aparecer dessa forma. Bem simples. Isso é uma questão de prova. Já apareceu, então é bem simples. Agora, quando a questão é um pouco mais complexa, ela vai trazer
as características de cada tendência. E aí você precisa saber também quais são as características da tradicional, da renovada, da tecnicista, libertadora, libertária. E aí às vezes tem uma confusão que as pessoas realmente fazem quando vai ler a questão, porque não entendem as características de cada tendência e às vezes acaba se confundindo, tá? O que é que o concurso pode fazer também? Algumas bancas fazem o seguinte, ó. Você está vendo aí na renovada que nós temos renovada progressivista e renovada não diretiva. Essa é a ampliação que eles fazem da renovada, por causa do Manifesto dos Pioneiros, né, que foi uma influência que a tendência renovada sofreu, e com isso tem essa ampliação. As duas são renovadas, mas uma é renovada progressivista e a outra é renovada não diretiva. Vou explicar com mais detalhes, presta atenção. A questão, a banca pode fazer assim. Olha, a tendência pedagógica liberal, nós temos aí ó, a tradicional, tecnicista, renovada progressista e renovada não diretiva. Esse item está errado, porque, gente, progressista ó, está em outra categoria. É um outro modelo de tendência pedagógica. Então, eles pegam esses dois nomes, ó, progressista e progressivista, e realizam a troca. Olha que negócio pega muita gente, tá? Então, fiquem muito atentas. Renovada progressivista e lá na outra categoria, outra abordagem de tendência, nós temos progressistas, tá? Isso é importante ter essa sacada porque as bancas estão fazendo isso, tá bom? Então, bora entender cada uma delas agora. Presta atenção, pega a sua caneta e já faz o teu esquema aí, do jeito que eu fiz aqui, ó. E deixa espaço para você escrever as características dessas tendências. Vou começar pela tradicional, tendência pedagógica liberal tradicional. Nós temos, nessa tradicional, nós temos uma educação massificada. O que é que significa? Uma educação que está disponível para todas as pessoas. Está ali, né? Educação que vai atender várias pessoas. E o papel da escola nessa tendência tradicional é a preparação intelectual e moral dos indivíduos, dos alunos, para perpetuar a divisão das classes sociais. Gente, os alunos que são formados na tendência tradicional, eles são formados e preparados para cumprir papéis sociais. Anota isso, cumprir papéis sociais. Isso faz com que ele não tenha uma criticidade, ou seja, todas as tendências liberais são acríticas, elas não são críticas. Então você vai anotar aí ao lado. As tendências liberais são acríticas, tudo junto. Por quê? Porque elas não são críticas, não tem essa questão de pensar sobre a criticidade. Por isso que a tendência tradicional, nesse primeiro modelo, vai trazer essa preparação para cumprir papéis sociais. Então, o que a demanda, o que estiver precisando, ele vai lá cumprir esse papel. Tá? O papel é esse. E aí nós temos os conteúdos. Os conteúdos não têm relação com a vida dos alunos, com as experiências dos alunos. O que é que isso quer dizer? Como ela não é crítica, faz muito sentido. Faz muito sentido não olhar para a vida dos alunos. Olha, o conteúdo que eu estou colocando, eu, professor, é esse. Eu não quero saber nada da sua vida, isso não me interessa. O que interessa é esse conteúdo aqui. Tá? É isso. É dessa forma. É simples, é claro e objetivo. Ele não tem essa questão de refletir sobre a experiência social do aluno, o que é que ele está vivendo, se ele tem comida em casa, se os pais deles estão empregados, se ele está passando por algum problema psicológico. Não, a tradicional não pensa nada disso. A tradicional só pensa no conteúdo em si e acabou. E nesse modelo, nós temos um professor que é autoritário, gente. Um professor autoritário. Se não tem essa relação, né, de se preocupar com o outro, claro que vai ter alguém autoritário. E esse professor autoritário, ele vai apenas expor o conteúdo de maneira verbal, ele vai falar. Então o método é esse, a exposição verbal e demonstração. Ele vai demonstrar. Então o aluno não pratica, tudo é teórico. O aluno fica sentadinho, é um aluno passivo. Olha outro código para você anotar. O aluno é passivo. O aluno passivo fica quietinho aqui, caladinho,
só ouvindo as explicações do professor. Então ele não fala, ele não questiona, ele não debate, ele não vai perguntar, nada disso. O professor é o detentor do saber. Como é que a gente chama isso aí? Educação bancária. O aluno está lá só para receber os conteúdos. É um depósito. Está ali, fica só recebendo. O professor fala e ele recebe. O professor fala e ele recebe. É mais ou menos nessa lógica. E a relação do professor e do aluno se dá de maneira vertical, ou seja, de cima para baixo. Não tem uma relação horizontal, não tem. Relação vertical. As provas, elas vão aparecer exatamente esses termos, gente. Aluno passivo, relação vertical, educação massificada, papéis sociais. São essas expressões que aparecem nas provas, nas questões. E é isso que eu estou levando para você. É esse conteúdo que vai aparecer na sua prova. E por fim, para a gente fechar a tradicional, a aprendizagem ela se dá de maneira repetitiva. Então os alunos vão repetir várias vezes o mesmo texto, vão realizar várias cópias, exercícios repetitivos de copiar, memorizar. Tudo isso está dentro da tradicional. Beleza? Fechamos a tradicional, agora vamos para a renovada. Quem está conseguindo acompanhar bem, quem está anotando tudo, coloca no chat aí. Se você está gostando, está dando para entender. Boa tarde para quem chegou agora. Beatriz Bandeira, tudo bem, Bia? Seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui. E vamos para frente, Na renovada, gente, nós temos essa divisão. Renovada progressivista e renovada não diretiva. Iniciarei pela progressivista, tá? Presta atenção, ó. Acabou a sua anotação, já coloca aí. Renovada progressivista. Características dela, vem agora. A tendência renovada, de uma maneira geral, ela é uma concepção oposta à tradicional. Ela, de fato, ela vai ser tudo ao contrário da tradicional. Ela não quer saber nada daquilo que é tradicional, nada daqueles elementos que foram tragos ali com relação a esse trabalho, a esse cumprir os papéis sociais, não se importar. Então, é completamente oposto. O que é que vai acontecer? Na renovada progressivista, nós já temos um relacionamento de professor e aluno com mais interação. Opa! Então, o aluno interage, o aluno participa. Isso quer dizer que o aluno é o centro do processo. O aluno, ele é alguém importante, o que não era na tradicional. Então, você já vai anotar aí. O aluno é o centro do processo de aprendizagem. As relações têm mais interações. E isso acontece porque, gente, nós temos algumas influências na tendência renovada. Tá? Dentro dela, nós temos a influência do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que é um documento que surgiu em 1932 com a tentativa e, de fato, serviu, né, durante muito tempo com essa tentativa de melhorar a educação pública brasileira. Então, nós temos, nesse documento, uma educação que está pautada na atividade espontânea, atividade alegre, para atender às necessidades dos alunos, seguir essas demandas dos alunos, e não aquilo que é dito apenas pelo professor, nada disso, é o contrário. O aluno apresenta a necessidade dele, e o professor acompanha essas necessidades. Então, é uma reação contra a tendência tradicional. Olha, essa tendência tradicional não é legal, não é boa, então a gente vai ter que romper com ela. E nesse Manifesto dos Pioneiros, nós temos vários personagens, tá? São 26 pessoas que participam da assinatura do documento, da construção, e com isso nós temos uma melhora na perspectiva da escola nova, né? Do escola-novismo, da educação nova. Nós temos uma educação pública, laica, de qualidade, tudo isso o que o manifesto está querendo, né? Esse movimento. Então ele acaba influenciando também nessa tendência. E aí nós temos, que mais? Um outro personagem que influenciou também, que não é brasileiro, mas que trouxe também os seus apontamentos para um novo olhar sobre a criança. John Dewey é o nome do autor. John Dewey. John Dewey vem da psicologia e ele traz essas suas influências com um novo olhar sobre a criança. Ele entende a criança dentro de um contexto social, um contexto psicológico,
que isso é importante para nós entendermos hoje também. E aí, com esse movimento que ele traz da psicologia, nós temos um novo olhar sobre o indivíduo, em que esse aluno é um ser ativo, um aluno que participa do processo, um aluno que precisa ser compreendido. E com isso, nós temos um professor não mais como um ditador, mas como alguém que vai trabalhar dentro das questões como um facilitador. O professor é um facilitador. Ele não é alguém que vai estar ditando, colocando, impondo todo o trabalho, nada disso. A demanda é do aluno e é a partir do aluno que nós vamos entender e fazer todo o processo acontecer. Tudo bem? Passando para a não diretiva. Tudo isso que eu disse é da progressivista, tá? Fica bem atento para quem chegou agora. Muito boa tarde. Boa tarde, Roberto. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Na não diretiva, nós temos um papel da escola diferente, tá, pessoal? Diferente, ainda é renovada, mas é em outro momento. Nós temos um papel da escola como um local para formação de atitudes, formação da personalidade. E com isso, nós temos a supervalorização das questões psicológicas do indivíduo. Nessa tendência, o professor ele vai atuar quase que no contexto de um psicólogo. Ele vai supervalorizar as questões psicológicas do indivíduo. Algo que não era bem visto na tradicional, que era pouco visto também na progressivista. Dessa forma, nessa tendência, é supervalorizado. Olha a palavra, supervalorizado. E aí os conteúdos que vão perpassar pela tendência não diretiva, renovada não diretiva, eles estão dentro de um elemento que vai facilitar os meios para que os alunos busquem o seu próprio conhecimento. Então, como é o modelo de escola? Olha como é que é. Nós temos uma escola que oferece vários conteúdos, vários elementos disponíveis de conhecimento, e o aluno escolhe o conhecimento que ele quer. Ele escolhe a sala que ele vai, ele escolhe o ambiente de aprendizagem que ele vai estar presente. Ele não vai para aquela sala determinada como nós temos hoje no nosso modelo de escola. A nossa escola tem infantil 1, infantil 2, infantil 3, infantil 4, infantil 5. Então, o aluno dessa idade vai para aquela sala. O aluno do primeiro ano, que tem 6 anos de idade, 6 para 7 anos, ele vai para o primeiro ano. Nesse modelo de escola, não. Ele escolhe a sala que ele vai. De repente, ele entrou naquela sala, viu ali aquela aula, não gostou e foi para outra sala e está tudo bem. O modelo da tendência não diretiva acontece dessa forma. E isso faz com que o aluno aprenda aquilo que ele precisa. Aprenda o que ele quer e não o que é colocado para ele. E aí nós temos também, como uma ação do professor, também um facilitador, tá? Assim como os conteúdos. E o aluno continua sendo o centro do processo de aprendizagem. Ele vai ter ali todo o aparato para escolher e, com isso, ele vai ser o centro do processo. E o aprendizado, gente, o aprendizado se dá através das alterações, das percepções da realidade. Quando o aluno percebe a realidade de uma maneira diferente, consegue entender o que vem acontecendo no seu contexto real, nós temos a aprendizagem. É isso, bem simples. Fechamos aqui a não diretiva, agora vamos para a tecnicista. Eu quero saber se você está anotando, viu? Boa tarde, Lívia, seja bem-vinda. Quero saber se você está anotando. Então coloca aí no chat. Coloca no chat. Estou acompanhando, fala mais, estou participando. Vamos nós então para a tecnicista. Gente, a tecnicista ela vai ter um papel dentro da escola como um lugar de modelar o comportamento humano. E olha a palavra, tecnicista, tecnicismo. Isso quer dizer o quê? Que esse comportamento humano ele vai ser modelado para que as pessoas também tenham habilidades e sejam pessoas hábeis para o mercado de trabalho. Essa tendência, de maneira específica, tem a ver com a profissionalização do indivíduo através da educação. Então, falou de trabalho, profissionalização, mercado de trabalho, comportamento humano, já saiba que é tecnicista, tá? Tendência pedagógica tecnicista. Quando a questão falar de tendência, tá bom, gente? Porque o tecnicismo, ele também aparece lá nas teorias da aprendizagem, que é um outro conteúdo, é uma outra coisa que a gente vai ver também nessa semana
Mas você não pode confundir, tá bom? Não confunda as coisas. Quando falar de tendência pedagógica tecnicista, está voltado para esses elementos, tá bom? E aí nós temos o conteúdo das tecnicistas. Como é que ela funciona? O conteúdo está dentro de uma sequência lógica, uma sequência psicológica, que vai nos trazer um passo a passo dos procedimentos que são realizados pelos alunos. Então, o professor é um técnico em uma área e ele vai falar exatamente o passo a passo dos procedimentos práticos para que esse aluno aprenda e realize. Tá? Ele vai ter que fazer passo a passo, tal qual. Ele não pode fugir do roteiro. A sequência é lógica. Você vai começar pelo passo 1, passo 2, passo 3 e acabou. É assim que se faz o trabalho. É nessa lógica, tá? E a relação do professor e do aluno se dá de uma maneira profissional. Não tem essa relação como tinha na diretiva, né? Uma relação da não diretiva, na progressivista, que já tinha uma flexibilidade ali, né? Um ambiente mais tranquilo. Então aqui, essa relação ela se dá de maneira profissional apenas. Ok? Fechamos as tendências pedagógicas liberais, bem bacana, bem sintetizado, para que você tenha essas informações e consiga aprender e compreender as características que aparecem na sua prova. E a outra coisa, para a gente fechar as liberais, toda vida que você vê o nome liberal, como está lá nessa categoria de tendências, lembre de liberalismo, liberalismo econômico. Então, a lógica das tendências liberais é, de fato, continuar movimentando o capitalismo, esse cenário, né? Porque em um determinado momento histórico do Brasil, as indústrias cresceram, o mercado cresceu. E, com isso, essa tendência liberal traz todas as suas tendências pedagógicas dentro desse contexto. Tá bom? Fechamos, agora vamos para as progressistas, que é outra categoria de tendências. Para a gente fechar aqui e ir para as questões e resolvê-las, tá? Ó, começando pela libertadora, gente. Nós já temos aí, nessas tendências progressistas, uma tendência de cunho crítico. Opa, nas liberais, elas são acríticas e nas progressistas, elas são críticas. Anota aí para você não se confundir, tá? E nas progressistas, nós temos libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos. Na libertadora, nós temos um personagem muito conhecido, um autor que todo mundo conhece da educação, da pedagogia especificamente, que é Paulo Freire. Então você vai anotar, representante da pedagogia libertadora, Paulo Freire. E essa perspectiva da libertadora, ela traz uma educação crítica que se volta para a transformação social, para a libertação. E com isso nós temos aquela famosa frase, né, que Paulo Freire fala, que educação é um ato político. Então tudo se volta para essa questão da conscientização política, para o agir e modificar a realidade. Então os alunos são formados na condição de entender mais sobre política, de entender mais sobre as questões sociais, fazer toda uma reflexão que se volta para esse elemento político e social. E nós temos os conteúdos produzidos através de temas geradores. Anota essa frase aí, tá bom? Temas geradores. A Pamela pediu aqui para eu explicar essa questão de crítica. Pronto. Pamela, a parte da crítica é a questão de refletir, de indagar, de questionar os porquês de todo o cenário político, educacional, social, econômico. De fato, vem aí na pedagogia do porquê. Por que é dessa forma? Por que não poderia ser diferente? Vai partir de uma reflexão. Por que tem que ser desse jeito? Nessas tendências progressistas, nós temos a questão das práticas democráticas. É aí que entra a questão da democracia, quando nós temos a criticidade. Então, a universidade vai começar a se voltar para, de fato, refletir, criticar, questionar. E esse modelo ele vai se dar nessas tendências, e não nas liberais. As progressistas vão pensar nessa criticidade, que é nessa questão de refletir, indagar essas questões que estão dentro da perspectiva social do indivíduo, e com isso gerar embates, gerar resultados diferentes. Porque
um aluno que é consciente politicamente, com certeza ele vai fazer algumas cobranças que são necessárias, que ele não faria em outro momento, que estava lá nas liberais, né? Um momento que não tinha criticidade. Tudo bem? E aí nós temos os temas geradores. Presta atenção, ó. Os conteúdos são produzidos através de temas geradores. O que são os temas geradores? Tema gerador, ele vem das práticas sociais dos alunos, as práticas do cotidiano. Esses temas geradores, eles vão ser discutidos, né? O método desse trabalho é através de grupo de discussão, grupo de debate, argumentação, e com isso nós temos problematizações das experiências sociais dos alunos. Um exemplo do tema gerador, nós temos um aluno adulto, tá, que está precisando se alfabetizar, ele não sabe ler e escrever, e com isso a gente vai utilizar a experiência social dele para ensinar palavras. Por exemplo, se esse aluno ele trabalha com construção, ele trabalha com a parte de construção de casas, enfim, o professor vai pegar exemplos do trabalho desse aluno, da parte de construção de casas, né, se ele é pedreiro, enfim. Pega ali algumas palavras que estão dentro desse contexto para que ele aprenda essa educação, a alfabetização. Então, se ele trabalha com pedra, ele vai pegar o modelo da pedra. Olha, isso aqui é uma pedra, como que se escreve pedra? E aí ele vai lá explicar como que se escreve a palavra pedra, explica as letras, apresenta que é uma consoante, uma vogal. Isso é imersão na realidade do aluno. Isso é o tema gerador, dentro da prática social dele. Então é algo muito bacana de se pensar. E nessa lógica nós temos um relacionamento voltado para a questão horizontal. Então o relacionamento é horizontal, porque o professor e o aluno estão na mesma condição, estão ali frente a frente, né? E não como alguém superior, mas alguém que consegue dialogar, consegue conversar e entender mais a realidade do outro, tá bom? Relação horizontal. Agora vamos para a libertária. Na libertária, nós também temos essas práticas democráticas, né, dialógicas, e o foco é na transformação da realidade dos alunos. Os conteúdos aqui, eles vão ser apresentados para os alunos, mas eles não são exigidos. É algo mais livre, é o que fica mais à vontade, o professor fica mais à vontade, o aluno também. Só que os conteúdos são direcionados para as lutas sociais, para a questão, de fato, dessa representatividade do social dentro de um contexto econômico, político, educacional. Então, a luta social, esses movimentos que nós temos hoje de luta social, pronto, ele se deu também nessa tendência libertária. Ele começou ali, tá? O professor é um orientador, porque ele não vai impor suas ideias, seus ideais, seus valores, nada disso. Ele apenas vai orientar o grupo, e as decisões dentro da questão educacional estão dentro da vivência grupal. Vivência grupal. Então, um grupo, de uma maneira coletiva, toma a decisão. Ou seja, isso é autogestão. Anota essa palavra aí. Autogestão. Está dentro das características da libertária. Vivência grupal, autogestão, decisão coletiva, coletividade. Então, o professor não toma decisão pelo aluno, o professor não impõe suas ideias, ele apenas orienta essas organizações, tá? De uma maneira bem simples, a libertária é dessa forma. Ok? Para a gente fechar, vamos para a crítico social dos conteúdos, ou histórico crítico social dos conteúdos, para a gente fazer o fechamento das tendências e para as questões. Ó, nós temos um compromisso com as classes populares e qualidade da escola pública. Olha que interessante. A histórico-crítica, ela já traz um elemento diferenciado, que é, de fato, avançar na escola pública. Ela já traz classe popular e escola pública. Então, já temos aí um termo que vai aparecer nessa tendência, que são esses dois, né? Que você já, quando você vê a questão, você vai identificar que faz parte da histórico-crítica social dos conteúdos. Os conteúdos também são relacionados à realidade social dos alunos. A escola é vista como um lugar de garantia a todos. Todo mundo vai ter acesso à escola, é o direito de todo mundo. E com isso, com esse direito a todos,
nós temos uma condição para a redução das desigualdades sociais. Lá nas liberais não tem isso não. Desigualdade social, né? Nem existe isso. A vida que segue. Aqui não. Aqui nós temos uma condição para reduzir essa desigualdade social e com isso atingir mais pessoas na educação, nas oportunidades de estudar. E a relação do professor e do aluno ele vai se dar também dentro de uma igualdade. Olha que interessante. Igualdade. Eu sou igual a você, você é igual a mim. E as estratégias de ensino vão se pautar no método dialético, no método de problematização, de diálogo, enfim, vai se voltar nessa perspectiva. Ok? E agora vamos para as questões. Já entendemos o contexto geral de todas as tendências e vamos colocar em prática agora, tá bom? Vamos lá para a gente treinar e fazer um teste. Ó, primeira questão. As teorias pedagógicas estão intimamente relacionadas às concepções de homem e sociedade. Portanto, modificam-se conforme o contexto histórico em que se apresentam. A respeito do pensamento pedagógico brasileiro, assinale a alternativa correta. Olha aí, gente. Com todas as informações que eu passei para vocês, com tudo que vocês já têm, que vocês ouviram, dá para resolver essa questão com tranquilidade, com facilidade e acertar. E olha que essa questão é nível elevado, nível muito alto. Mas com as informações que você tem agora, você acerta qualquer questão sobre tendência. Vamos lá. As teorias pedagógicas vão tratar aí de cada uma delas. Na tendência tradicional, no item A, os conteúdos são privilegiados. Opa, beleza. O professor é detentor do conhecimento e as relações pedagógicas são horizontais. O único erro do item é falar que as relações são horizontais. Elas são verticais. O professor está acima e o aluno abaixo. Simples, o erro está aí. Horizontais. Então, coloca o item como errado. Item B. Na tendência libertadora, os conteúdos são trabalhados de forma sistematizada. O professor mantém uma relação próxima ao aluno, que, por ser analfabeto, é um ser passivo. Opa! Nada a ver, né, gente? Nada a ver. O aluno é um ser ativo na libertadora. É o aluno que participa, o aluno que interage, é o aluno que tem relacionamento com o professor, porque a relação é horizontal. Então, ele não é passivo, ele é um aluno ativo. A libertadora é aquela do Paulo Freire, que traz os temas geradores, a prática social, as discussões, os debates. Como é que ele vai ser um aluno passivo? Nada disso está errado. Item C. Na tendência escola novista, há uma centralização dos conteúdos e as relações entre professor e aluno são marcadas pelo diálogo, pelo afeto. Também está errado, porque na realidade, essa tendência escola-novismo que está aparecendo aí são as tendências renovadas que nós conversamos anteriormente. Tá? E quando ela falar que a centralização é do conteúdo, está errado. A centralização é no aluno. Ele é o foco. Ele escolhe o que ele quer fazer. Ele escolhe a aula que ele quer assistir. Então o foco nunca foi no conteúdo. O foco sempre é no educando. O foco é no aluno, ele é o centro. Então também está errado. Item D, a tendência libertária é marcada pela biopsicologização dos alunos, que são considerados em suas particularidades de origem. Nada a ver com isso. A libertária vai tratar daquelas práticas democráticas, né, que são voltadas para as transformações da realidade dos alunos, as lutas sociais. Então, nada a ver com essa parte biológica, psicológica, né, origem, nada a ver com isso. E, por fim, o item E, que é o nosso item correto, que fala da tendência crítica social, os conteúdos, que foi a última que nós vimos, né? Olha aí, ó. A tendência crítica social dos conteúdos percebe o aluno como sujeito ativo em seu processo de conhecimento e trabalha os conteúdos relacionados ao contexto. Perfeito, simples a questão, item E é o nosso item correto. Muito fácil, muito tranquilo. Quando você conhece as tendências, você consegue resolver essas questões com tranquilidade, sem ter dúvida nenhuma com relação a isso. Vamos para a segunda. As tendências pedagógicas podem ser divididas também em críticas e não críticas. Na perspectiva de Saviani, as críticas compreendem a educação como algo determinado socialmente. Desse modo, marque a opção que não se refere a uma tendência pedagógica crítica. Opa, gente,
Quais são as tendências críticas que nós vimos há pouco tempo? Libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos. Quem não é crítica aí, tecnicista, que se volta para o trabalho, que se volta para a questão da profissionalização. Então, não pensa sobre criticidade. Então, o item D é o nosso item correto, porque é a única que não é crítica. Ok? Muito simples também. Tá vendo quando a gente conhece as tendências, a questão fica muito mais fácil? E aí você pensa, poxa, mas que questão fácil, né? Não tem nem graça resolver essas questões porque a gente já sabe tudo. Mas, gente, o sentimento é esse. Quando você aprende, quando você entende, quando você de fato estuda com antecedência, você tem tranquilidade ao resolver essas questões. A gente não pode chegar numa prova com medo, a gente não pode chegar na prova com essas dúvidas se a questão está errada, se a questão está certa, e você fica assim. Não, nós temos que aprender o conteúdo, conhecer e entender de uma maneira geral para que você acerte qualquer tipo de questão que fale sobre a tendência, tá? E a terceira e última questão, essa aqui talvez seja um pouquinho mais complicada, mas vocês vão conseguir visualizar. Eu vou sair da tela para que a gente consiga ver tudo, tá bom? Vamos lá. A história da didática no Brasil é constituída na relação com as tendências pedagógicas. Partindo dessa premissa, associa as colunas abaixo, relacionando a proposta da didática para o processo de ensino e de aprendizagem a partir das tendências apresentadas. Ontem nós falamos sobre didática. Então, quem não viu ainda, vai no vídeo anterior, que já está disponível também no nosso canal, tá? Do dia 1 da Semana da Didática, que nós falamos sobre a didática, o processo de ensino e aprendizagem. Então, para que você consiga resolver essa questão, você tem que conhecer a didática e as tendências. Mas, com as características da tendência, você já consegue acertar a questão. Quer ver? Nós temos aí nos apresentando para a gente, né? Tendência tradicional, renovada, crítico social dos conteúdos e libertadora. Então, presta atenção, dá um foco só nas 4 que aparecem. Não se preocupa com os outros que não apareceram. A questão não está querendo essas, só a que está aqui. Vamos lá no primeiro item. A didática é considerada uma disciplina que normatiza e regula o ensino. A partir de princípios e regras, considera a atividade de ensinar centrada no professor que transmite o conteúdo. Qual é a tendência que centraliza no professor? Tendência tradicional. É a única daí que centraliza o ensino no professor, que o foco é o conteúdo. Enfim, então algo muito bacana, simples. Entendeu? É a característica, acertou a questão. Então, coloca ali número 1, tá? Número 1. Presta atenção no que a gente vai fazer agora. Eu vou mudar a tela. A gente não vai ler a segunda ainda. Vou mudar a tela, porque você já sabe que o primeiro é o número 1, tá bom? Então, mudando a tela, a gente vê os itens. Presta atenção. Onde é que tem item 1 aqui? Sempre, começando com 1. Item A, item C e item E. Já corta o resto. Já corta item B e item C. Tá fora. Vamos nos preocupar apenas com A, C e E, ok? Voltando. Segundo, a didática considera o aluno sujeito da aprendizagem. Opa! Já vai lembrando aí. Onde que o aluno é sujeito da aprendizagem? Onde que o aluno participa? Onde que o foco é no aluno? E o coloca no centro desse processo. Baseia-se na ideia de que o aluno aprende melhor quando faz por si próprio e de que o professor é o organizador das situações que favorecerão a aprendizagem desse aluno. Gente, qual é a tendência que eu falei há pouco tempo? Que o aluno faz por si próprio, que o aluno escolhe o que ele quer fazer, que o aluno vai para onde quer dentro da escola. É a tendência renovada. Lembra disso? Renovada, não diretiva, onde o aluno vai escolher. E olha um detalhe importante. Nessa questão, ela traz tendência pedagógica renovada. Ela não fala que é progressivista e não fala que é não diretiva. Então, trouxe as características de uma ou da outra, não especificou, gente, sempre vai ser renovada. Outra sacada importante para você anotar. Não especificou se era progressivista ou se era não diretiva, então não interessa. Trouxe a característica dela, renovada. Acabou.
Então nós temos 1, 2. Vou de novo lá na frente, lá no item, para a gente ver onde é que tem 1 e 2. Presta atenção, ó. O item C tem 1 e 3. Então corta o item C, tá fora. Nós já temos, ó, A e E. Então o próximo item é decisivo para a gente saber qual é a questão correta. Vamos lá. A didática não configura uma proposta explícita nessa tendência, pois muitos de seus seguidores consideravam que a mesma tinha apenas um caráter tecnicista e prescritivo. E aí você já fica na dúvida, né? Ah, mas nem apareceu tecnicismo aí, né? Ele está falando de caráter tecnicista. Caráter, mas não está aqui o tecnicismo. Calma, vamos ler o item todo, presta atenção. Contudo, ela estava implícita nessa tendência, a partir da orientação do trabalho escolar, pois de alguma maneira o professor coloca-se como orientador da aprendizagem do aluno. A atividade escolar é centrada na discussão de questões sociais e políticas. Gente, qual é a tendência que traz a discussão da questão social e política? Que fala assim, olha, a educação escolar, a escola, a educação é um ato político. Qual é a tendência que fala isso? Libertadora, gente, de Paulo Freire. Se você tiver dúvida nessa questão, por mais que ela fale, poxa, mas é apenas um caráter tecnicista e prescritivo, presta atenção que o Ito está falando, ó, pois muitos de seus seguidores consideravam que a mesma tinha apenas o caráter tecnicista e prescritivo. De fato, muitos seguidores consideravam isso, mas isso não quer dizer que ela vai ser dessa forma, porque a didática ela não vai ter uma proposta explícita nessa tendência. Por quê? Porque ela se baseia em temas geradores. Então, ela não vai ter ali, de fato, uma organização sistemática dessa aula. Nós vamos pegar, de fato, a realidade do aluno. Então, o aluno chega com a sua demanda. Eu quero entender mais sobre o aluno, quem é ele, o que é que ele faz. E, com isso, eu tenho esses apontamentos para o direcionamento que eu vou dar para a aula. Então, de fato, a didática não vai ter uma proposta explícita nesse trabalho. Deu para entender? Como o tema gerador se baseia nas práticas sociais dos alunos, eu não tenho como adivinhar quais são as práticas sociais dos alunos. Eu tenho que conversar com ele. E a partir dessa conversa que eu vou entendê-lo, conhecer de fato o que é que ele faz, de onde ele vem, para que a partir disso eu comece a trabalhar nessa aula, nesse ensino, a partir do que ele me traz de história. Então, não dá para, de fato, ter um pré-planejamento ali dentro da questão da didática. Por isso que é o item 4, que fala sobre a libertadora. E aí, para você entender de fato, para reafirmar, nós temos ali no final da frase, ó, centrado na discussão das questões sociais e políticas. Fechou, né? Nós temos ali o item como correto, item é. Mas, para a gente fechar, ó, a didática possui papel importante, uma vez que tem como objeto de estudo o processo de ensino nas suas relações e ligações com a aprendizagem, bem como trabalhar as finalidades sociopolíticas e pedagógicas e as condições e meios formativos. A história crítica social de conteúdos realmente faz isso. Por quê? Quando a gente olha para a didática como esse elemento que vai ter esse aprofundamento nessas questões sociopolíticas, a gente vai no nome dela. Qual é o nome da tendência, gente? Histórico-crítica social dos conteúdos. Então vai ter uma crítica aos conteúdos. E aqui ela faz o quê? Finalidade de sociopolítica, histórico, crítico, social. Então, é só entender essa dimensão para, de fato, acertar a questão. E aí sim nós temos a didática como um papel importantíssimo, porque assim ele vai conseguir, de fato, planejar, preparar por causa dessas críticas ao conteúdo. Então, o item é o nosso item correto. 1, 2, 4 e 3. Muito bacana, muito bom. E aí, com isso, gente, a gente vai finalizando aqui o nosso segundo dia da Semana da Didática. Muito bom, conteúdo importantíssimo para sua aprovação, seu aprofundamento. Aqui é o nosso Instagram, eduquer.ce. Se você ainda não segue, continue lá nos acompanhando. Siga, né? Comece a seguir. Deixe o seu like para não esquecer. Porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai continuar alcançando pessoas, vai continuar levando todas as aulas para você e essas aulas elas vão ficar disponíveis, né? Claro que o mais importante é participar no ao vivo, porque aqui você tem condições de perguntar. Você participa no chat, você pergunta,
você tira a sua dúvida. E lá no gravado, aqui no YouTube, você não consegue fazer isso. Por isso que é importante fazer essas participações, tá certo? Então, gente, mais uma vez, agradeço a todo mundo que esteve presente. Amanhã, mesmo horário, estaremos aqui com o nosso terceiro dia para discutir sobre LDB. Eita, LDB, também conteúdo importantíssimo para a sua prova. Lei, Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, vem com a gente e amanhã a gente dá um foco e com isso aprende cada vez mais, tá certo? Quem não deixou o like, deixa agora, faz a inscrição no canal para que você acompanhe tudo, porque os conteúdos são importantes e a gente precisa estar sempre estudando, sempre estudando. Sexta-feira eu vou contar uma novidade sensacional para que vocês consigam avançar cada vez mais. Vou aqui no chat rapidinho para responder as meninas, ó. Boa tarde, Júnior, seja bem-vindo. Vai ficar disponível, tá, Júnior, para você assistir em outro momento. Pamela, show de bola, professor. Mais uma vez, obrigada. Somando em nossas vidas com seus conhecimentos. Obrigado, Pamela. Você faz parte dessa história, dessa trajetória. Você tomou a decisão de estar aqui. Então, parabéns pela sua atitude, tá? Aninha, essa questão dá para confundir um pouco. Exatamente, Aninha. Por isso que a gente precisa aprofundar e treinar também com questões. A gente estuda, escuta ali algumas informações na exposição e pratica lá nas questões. Porque lá a gente aprende coisas novas. A questão nos ensina muito. Então, a gente vai estar aprendendo sempre na resolução. E a Valéria falou, muito bom, Caio, você deveria continuar, ótimo. Obrigado, Valéria. Também, parabéns pela decisão, tá? Assim como a Aninha, assim como todos os outros que estão aqui conosco, Lucy, Rochelle, Beatriz, Roberto, todo mundo que está presente, né? Porque, de fato, a decisão de vocês, de estar aqui, está se preparando com antecedência. É isso que vai fazer você se diferenciar na sua prova, no seu resultado, e de fato conquistar o seu tão sonhado cargo público, tá bom? Torço muito por vocês. Até amanhã, 12h30, mesmo horário. Eu vou soltar o link, tá? Para vocês, vou disponibilizar, né, no WhatsApp, lá no Instagram. Mas, de qualquer maneira, esteja no YouTube nesse horário, porque aí você recebe a notificação, tá bom? Um grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Um beijo.